Olá, tudo bem? Sou a doutora Adriana de Góes e vou falar um pouco sobre trombofilia. O que é trombofilia? Trombofilia é um conjunto de doenças que aumentam o risco do sangue coagular de forma exagerada, formar um coágulo e obstruir um vaso sanguíneo, seja artéria ou veia. O sintoma depende do local acometido. Qual a origem da trombofilia? Ela pode ser tanto hereditária quanto adquirida. A adquirida é uma doença autoimune. As trombofilias hereditárias são aquelas herdadas da família. São elas mutação do fator 5 de Leiden, mutação da protrombina ou deficiência dos anticoagulantes naturais, deficiência da antitrombina 3, deficiência da proteína S e da proteína C. As trombofilias adquiridas não significa que por acaso houve uma infecção e essa doença foi adquirida. É uma doença autoimune, então o nosso organismo produz anticorpos contra o revestimento do vaso sanguíneo. Existem várias doenças descritas com esse intuito. As mais conhecidas são da síndrome dos anticorpos antifosfolípides. E o que efetivamente causa trombose? O anticorpo anticardiolipina, anticorpo anti-beta-glicoproteína 1 e anticoagulante lúpico. São esses 3 exames que devem ser realizados para a investigação de trombofilia adquirida. E por que a trombofilia se manifesta em algumas mulheres e outras não? Na verdade, não é a trombofilia que se manifesta, e sim a ocorrência de trombose. Então, ter trombofilia significa ter um aumento de risco para ter uma obstrução de um vaso sanguíneo, mas só ter essa doença não causa trombose. Então, é preciso ter outros fatores de risco. E quais são eles? Sobrepeso, obesidade, uso de hormônio, gravidez, pós-parto, tratamento hormonal de qualquer origem, sedentarismo, não praticar atividade física, isso tudo pode contribuir para a ocorrência de trombose. O hábito de fumar também contribui bastante com esse evento. Inclusive, com tantos fatores de risco e mesmo sem ter trombofilia, o indivíduo pode ter trombose. Como é possível diagnosticar a trombose? Seja ela secundária ou não à trombofilia, então o fato de ter uma trombose significa que tem uma obstrução do vaso sanguíneo. Se esse vaso sanguíneo estiver no cérebro, a manifestação é de um AVC, de um derrame. Se for no coração, é um infarto. Se for nas pernas, pode ser o inchaço e dor nos membros inferiores. Então, a manifestação clínica da trombose está relacionada com o calibre do vaso sanguíneo acometido e do órgão irrigado por esse vaso. E como a trombofilia pode estar relacionada com a infertilidade? Quando o embrião vai se fixar no útero, ele simplesmente não encosta. Ele é envolto por vasos sanguíneos, microvasos sanguíneos recém-formados, que vão nutrir esse embrião e posteriormente vão promover o desenvolvimento da placenta. Se por acaso esses vasos sanguíneos recém-formados sofrem algum evento trombótico, essa vascularização pode ser inadequada. Então, podemos ter tanto uma falha da implantação do embrião nesse útero, ou o embrião implanta, mas essa vascularização é inadequada e culmina com abortamento, ou mesmo essa gravidez pode evoluir, pode formar a placenta, mas a placenta e sua qualidade está relacionada com esse primeiro processo de vascularização. Então, pode ser formada uma placenta insuficiente. Essa placenta inadequada ela pode levar a uma restrição de crescimento fetal ao longo da gravidez e ameaçar a vida do bebê. Então, como podemos diagnosticar a trombofilia? O diagnóstico de trombofilia é a partir de exames de sangue. De trombofilia
hereditária, caracterizado pela mutação do fator 2, a protrombina, e do fator 5 de Leiden, pode ser feito tanto por exame de sangue, quanto pela investigação através de célula de secreção vaginal ou da saliva. Mas para fazer o exame de todos os testes, de todos os fatores trombofílicos, é necessário fazer apenas uma coleta de sangue. Em quais condições? Então, não pode usar hormônio. Então, se por acaso o paciente teve um aborto, fez curetagem, esses exames devem ser realizados 40 dias após essa interrupção do aborto. Então, após a curetagem ou após o diagnóstico de que o aborto foi completo. Imediatamente após o parto, não pode fazer esse exame de sangue, apenas 6 semanas após o parto. Se as pacientes estiverem usando anticoncepcional, não pode também. Precisa aguardar 2 meses sem o uso da pílula para dosar esses exames de sangue, porque o hormônio interfere na produção de anticoagulantes naturais. Então, pode ser um exame falso positivo. Se feito no momento errado, pode dar um resultado alterado em uma paciente normal. Em relação aos exames de trombofilia adquirida, como eles são anticorpos, eles podem estar momentaneamente alterados e depois se normalizarem, porque a nossa função imunológica ela é absolutamente variável. Então, para eu confirmar um diagnóstico de trombofilia adquirida, a dosagem de anticorpo anticardiolipina, anticoagulante lúpico e anti-beta-2 glicoproteína 1, esses exames devem ser repetidos, quando positivos, com intervalo de 12 semanas. No caso de trombofilia hereditária e identificada a deficiência de proteína C e S, que são anticoagulantes naturais e dependentes de vitamina K, devemos também repetir este exame após a reposição de vitamina K. Muitas vezes, a deficiência dessas proteínas está relacionada com a deficiência da vitamina e não necessariamente com uma alteração hereditária. Como se trata a trombofilia? Então, se há necessidade de tratamento, por exemplo, durante a gravidez ou após o parto, a medicação é injetável, são realizadas injeções diárias em doses dependentes do peso da paciente e da gravidade do fator trombofílico. Então, quanto maior o número de fatores de risco para a trombose, maior a necessidade do tratamento e do aumento da dose. Ao longo deste período, pode ser realizado também exame para detectar se aquela dose está sendo adequada para aquela paciente. Consulte um hematologista que pode fazer seu acompanhamento fora do período gestacional. Em caso de trombofilias hereditárias, fique atento, avise seus familiares, porque eles também podem ser acometidos. E a investigação precoce evita que essa doença seja diagnosticada após um evento ruim. Por exemplo, um óbito fetal, um abortamento, um quadro de falha de implantação, um AVC, um infarto. Então, essas doenças podem ser absolutamente evitadas com controle adequado da doença. Portanto, se foi diagnosticada a trombofilia, não há motivo para desespero. Essa doença tem tratamento. É possível engravidar com o tratamento adequado e ter um parto absolutamente tranquilo. Acredite no seu sonho.